Olá, eu sou Caio Cristiano e vou apresentar esse trabalho sobre redes neurais convolucionais para identificação e preensão robótica de objetos. Com o advento da quarta revolução industrial, a necessidade de se ter robôs autônomos que interajam com o seu ambiente de trabalho tem crescido consideravelmente. E com ele, autores que buscam soluções para problemas de preensão robótica têm aparecido cada vez mais. A inteligência artificial e a visão computacional, por exemplo, contribuíram bastante para o avanço da área de preensão robótica. A gente vai ver por quê mais à frente. Mas o que seria a preensão robótica? Ela define a posição e orientação do efetuador final do robô para que seja possível mover um objeto, né, de um ponto a outro, tendo uma imagem como referência, né, e propriedades do material, como uma massa, por exemplo, e tendo em vista também sua posição e orientação no espaço. Mas a manipulação de objetos e sua identificação visual é uma atividade que envolve diversas áreas, né? E por isso é um grande desafio aplicá-la na prática, né? Porque a gente pode ter um objeto de diversas geometrias que podem estar em diversas posições diferentes, né, e desconhecidas. Por isso, alguns autores têm recorrido a redes neurais convolucionais, devido à sua capacidade de inferência e generalização e aplicação dessa técnica em objetos desconhecidos e complexos. Na figura da esquerda, a figura 2, você vê um ambiente industrial, né, uma indústria automotiva, onde a gente tem um ambiente estruturado, programado previamente, um ambiente conhecido. Né? E na figura da direita, a gente tem um ambiente simples, mas não estruturado, onde a gente não conhece os objetos que estão naquela área onde a gente vai realizar a apreensão. Então a gente não conhece os objetos, a gente não conhece sua geometria, a sua posição. Então é um ambiente não estruturado que oferece uma certa complexidade. Alguns autores, né, que têm artigos aí publicados em 2014, 2015, 2016, onde se iniciava a aplicação de redes neurais convolucionais em preensão robótica, né, obtendo aí uma performance muito superior a métodos analíticos, onde se buscava uma fórmula analítica para gerar um grasp. Esses autores de 2016, por exemplo, o Galtieri, provaram que ao utilizar uma rede neural convolucional, a gente conseguia resultados muito superiores a esses métodos analíticos. Né? Porém, como vocês podem ver na imagem, os objetos eram muito simples, eram cilindros, caixas e de fácil apreensão. Isso não representa o mundo real. Nos últimos anos, 2017 e 2018, alguns autores buscaram soluções, né, desenvolver técnicas de preensão robótica que sejam eficientes em objetos de geometrias complexas, como o exemplo de Marley, que a figura 5A. Ele fornece esses objetos também para que a gente faça o benchmark da nossa técnica de preensão. Né? Então, ele já busca uma aplicação de preensão robótica em ambientes não estruturados e com objetos desconhecidos e complexos. Esse é o objetivo hoje nessa área. Porém, alguns autores, apesar de se preocuparem com geração de preensão robóticas, não estão muito preocupados com o reconhecimento desse objeto no ambiente de trabalho. Certo? A gente já tem alguns bons trabalhos na área, porém são escassos ainda. Então, o nosso objetivo nesse trabalho é integrar uma rede de preensão robótica, que é a GGCNN, que significa Generative Grasping Convolutional Neural Network, proposto por Morrison, que é uma rede de preensão planar, que é altamente eficiente e rápida, e uma variação da SSD treinada previamente por César Lemos, que é um dos autores deste artigo. Então, o que a gente fez foi integrar esse SSD com a GGCNN para que fosse possível reconhecer um objeto de interesse no ambiente de trabalho e obter uma apreensão robótica naquele objeto de interesse ou naquele conjunto de objetos de interesse. A GGCNN, que é a Generative Grasping CNN, proposta por Morrison, é uma rede convolucional, neural convolucional, na verdade, que utiliza a convolução transposta. Então, ela utiliza uma imagem de profundidade como entrada e como saída, ela fornece 4 outras imagens que eu vou explicar mais à frente como funcionam. Essa rede foi treinada através do Cornell Grasping Dataset. Nada mais é do que um conjunto de imagens de RGB e profundidade, em que a gente tem um conjunto de retângulos de grasping representando retângulos de preensão representando a abertura da garra, o ângulo da garra e a posição da garra na imagem.
E na esquerda você pode ver as preensões positivas, as preensões corretas, e na direita as preensões negativas ou as preensões incorretas. Então, esses dados são utilizados no treinamento da rede para que ela possa generalizar a preensão para objetos desconhecidos. Então, dado a imagem desse banco de dados, a gente pode extrair uma imagem 300 por 300, já que a entrada e saída da rede é dessa resolução. Então, a gente extrai dessa imagem uma imagem de qualidade que representa onde está o grasp, onde está a preensão, né, correta naquela imagem, qual o ângulo da garra e os outros vetores aí representando o ângulo da garra, na verdade. E essas informações estão em cada pixel dessas imagens, certo? Já para o reconhecimento, a gente utilizou a SSD que vem de um trabalho de César Lemos, que, como eu falei, é um dos autores deste artigo. Né, ele avaliou a performance da Faster RCNN, da SSD 512 e da SSD 300. Só que ele alterou a rede de base da SSD 512 de BGG16 para ResNet 50. Então, vocês podem ver na imagem, na figura 10, a arquitetura original, que foi proposta por Liu e os outros em 2016, utilizando a VGG16 como base. Então, o que César fez foi utilizar objetos utilizados em uma célula de manufatura aditiva, em um projeto do Laboratório de Robótica da UFBA. Ele utilizou esses objetos para treinar uma rede neural e avaliou a performance das 3 redes citadas, na verdade. Ele concluiu que para esse experimento de preensão robótica, que é uma continuação do trabalho dele, da avaliação que ele já fez dessas redes, a avaliação completa dessas redes você pode checar no artigo dele. Então, a gente concluiu que a SSD 512 ResNet 50, ela possui uma precisão, as métricas obtidas são quase tão boas quanto a Faster RCNN, e ela entrega uma performance quase que semelhante à SSD 300 BGG16. Então, é um meio termo, né, que entrega boa performance e uma boa precisão ao mesmo tempo. Por isso que a gente utilizou essa rede de reconhecimento de objetos nesse trabalho. E, na verdade, como funciona, então, essa integração que a gente fez de uma rede que gera apreensões robóticas e uma rede que identifica objetos? A gente move o robô para uma posição inicial, né, que está ali no estágio 1, letra A, adquire uma imagem de profundidade vazia nesta posição, colocamos objetos na área de trabalho, né, que é estágio 2, letra C. Depois a gente realiza uma detecção desses objetos, ou seja, a gente gera as caixas delimitadoras desses objetos. Depois a gente aplica uma transformação nessas coordenadas das caixas delimitadoras da imagem RGB para a imagem de profundidade. Nós copiamos os pixels dessas caixas delimitadoras dessa imagem de profundidade para a imagem do estágio 1, letra B. E então a gente aplica essa imagem de profundidade na GGCNN. O que acontece é que a gente consegue, dessa forma, obter uma apreensão robótica apenas nos objetos de interesse, algo que a GGCNN original não faz. Então, na figura 13, os objetos na cor branca são objetos de interesse. Os objetos azuis são objetos que deveriam ser ignorados. Você pode perceber na figura 13, letra D, o robô termina realizando uma apreensão em um objeto que não é de interesse, que é o objeto da cor azul, porque justamente a GCNN ela não possui essa funcionalidade de reconhecer objetos, apenas gerar uma apreensão robótica. Com o nosso método, que a gente chamou de Single Shot Generative Grasping CNN, a gente consegue filtrar essas peças de interesse no ambiente e gerar uma apreensão robótica apenas nas peças de interesse. Então, a gente consegue, por exemplo, na letra E, da figura 14, letra E, a gente consegue com sucesso pegar a peça da cor branca, todas as peças da cor branca, certo? A conclusão, né, a gente pode observar algumas coisas, por exemplo, a GGCNN, a gente consegue obter uma apreensão em aproximadamente 28 milissegundos. Já com a SSD, a gente identifica um objeto em 99 milissegundos. Quando essas duas redes são utilizadas em cascata, com o nosso método, a performance é um pouco degradada. Porém, a gente ainda obtém uma boa performance de 205 milissegundos, certo? Com o hardware especificado no artigo. E considerando o cenário que a gente utilizou utilizando o ROS e o Gazebo, a gente observou que 85% das tentativas eram bem sucedidas,
com os objetos utilizados, inclusive analisando os objetos em diferentes posições, certo? Então, aqui estão alguns agradecimentos da pesquisa e as referências. Obrigado pela sua atenção.